Fala galera tricolor, tudo bem? Hoje tem noite de Libertadores e domingo o Flusão aplicou uma goleada no Madureira, mas foi um jogo meio esquisito. Eu sou Alexander Guimarães, aqui é o canal Flu na Lata, um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha, compartilhe com os amigos, se puder se inscreva, que o canal Flu na Lata agradece. Bom galera, no domingo o Fluminense enfrentou o Madureira, o Fluminense já sem chance de ganhar a Taça Guanabara, que o Flamengo venceu a partida contra o Volta Redonda, tinha que dar um empate para a gente ter chance, né? O Flamengo acabou sendo campeão e o Fluminense entrou praticamente para cumprir tabela, se bem que com a vitória, né, por 4-1, né, o Fluminense ficou em segundo lugar e em vez de enfrentar, por exemplo, se tivesse empatado ou perdido o Flamengo, ele vai enfrentar a Portuguesa. Com todo respeito à Portuguesa Carioca, né, a Portuguesa da Ilha, enfrentar o Flamengo é mais complicado, até porque é um adversário mais tradicional, está num momento muito bom. Eu acho que ficou bom para a gente. Bom, o Fluminense entrou com um time alternativo, né? O único titular na partida foi o Marcos Felipe, né? Não dá para considerar o Casares titular, pode ser que ele seja titular na partida de mais tarde contra o Independente Santa Fé, né? Mas ele não vinha jogando como titular. Houve a estreia do Bobadilha, né? O Bobadilha estreou, Samuel Xavier jogou, a zaga foi formada com o Manuel e o Matheus Ferraz. O Manuel também, primeira partida que atuando, ele estava sempre no banco de reservas, né? Jogou o Danilo Barcelos, o meio campo com o Wellington, Hudson e o Casares, Luca, Abel Hernandes e o Bobadilha na frente. Bom, o time do Fluminense, muito lento no primeiro tempo, se enrolou contra o Madureira, acabou tomando gol numa jogada onde há um cruzamento, o Hudson não corta direito, ele vez de cortar de cabeça tenta cortar com o pé, o Luiz Flávio, atacante do Madureira, marca. E aí, meus amigos, até o Luiz Flávio numa jogada que ele recebe num contra-ataque mano a mano com o Manuel, depois ele tenta um chute de fora da área, mas ele acaba se machucando, é substituído pelo Elias, né? Que chegou a dar um chute perigoso no segundo tempo que o Marcos Felipe defendeu. Enfim, o Fluminense se enrolou na partida, só teve praticamente uma jogada de bola assim corrida, né? O Casares dando um passe pro Bobadilha, o Bobadilha tirou o goleiro, mas acabou chutando errado. O segundo tempo é que a coisa melhorou mesmo e justificou até esse placar, né? Porque foi melhorando aos poucos, né? O Luca fez uma série de jogadas erradas. Parecia que estava disputando com o Hudson, que não marcava direito, não apoiava. Parecia que estava disputando com o Hudson para ver quem ia ser o pior do Fluminense em campo. Ele foi substituído aos 12 minutos do segundo tempo já, para a entrada do Gabriel Teixeira. E aí a partida mudou, né? O Abel Hernandes foi para a direita, o Gabriel Teixeira na esquerda. Quer dizer, mudou um pouco. Tanto é que o Abel Hernandes, num lançamento do Casares, ele ganha a bola do jogador no Madureira, acaba entrando na área e sofre o pênalti. Ele mesmo bate e empata a partida. Enfim, mas mesmo assim o Madureira quase faz um gol. Novamente o Hudson não ganha uma disputa de bola com o Kaique Valdívia, a bola vai no travessão do Fluminense. Aos 23 o Gabriel Teixeira dá um chute num cruzamento que vem da direita, ele dá um chute dentro da área. Eu achei que foi pênalti aí. Eu acho que o jogador do Madureira faz um voleizinho ali e eu achei que o juiz deixou de dar um pênalti ali. Mas enfim, o Fluminense aos poucos foi tentando melhorar um pouquinho, se acertar, até que saiu o segundo gol, um escanteio do Danilo Barcelos, o Gabriel Teixeira, que entrou muito bem, o garoto jogou muito bem, bate de primeira já dentro da área, o goleiro do Madureira dá o rebote, o Bobadilha, estreante da manhã, né, já que o jogo começou às 11 horas e 5 minutos da manhã, o Bobadilha faz o seu gol, o gol da virada do Fluminense 2-1. Primeiro gol do Bobadilha com a camisa do Fluminense, né? O Bobadilha é substituído, né? Pelo mesmo com o gol ele acaba sendo substituído, não sei se por cansados, pelo Caio Paulista, e o Casares sai para a entrada do Ganso. E o Madureira um minuto antes chegou a botar
fazer umas mudanças. Tirou o Natan e botou o Bruno Santos, tirou o Juan, entrou o Sampaio. Esses dois aí atazanaram a vida do Fluminense. O Madureira criou, pelo menos assim, duas chances, uma com Elias, que chutou de fora da área, sem ninguém marcando, né? Cadê o Wellington e o Hudson marcar ali na entrada da área? O Marcos Felipe fez uma grande defesa. O Bruno Santos quase marcou, né? Aos 32 minutos, o Matheus Ferraz entrou, tirou a bola em cima da hora ele deu o corte no chute do Bruno Santos. Mas aí o Fluminense, com o Ganso, com o Caio Paulista, já está começando a melhorar, né? O Caio Paulista dá uma arrancada pelo meio, ele solta a bola para o Ganso toca no Abel Hernandes e quase que o uruguaio faz o gol, ele deu um chute não muito bom. Depois o Manuel, após que o goleiro espalma para escanteio no chute do Abel, né? Depois no escanteio quase que o Manuel faz de cabeça, né? E aí saem o Abel Hernandes, entra o João Neto, e sai o Hudson e entra o Iago já aos 37 do segundo tempo. Aí que o Madureira realmente para de atazanar a vida do Fluminense, né? Porque o Fluminense, a marcação do Fluminense no meio campo melhora muito com a entrada do Iago. E o João Neto, o Abel Hernandes estava fazendo um jogo, mas o João Neto entrou bem, né? Aos 45 do segundo tempo, por isso que esse 4-1 aí, eu falei lá, um placar meio um pouquinho, né? Não foi tão assim, né? Mas no final acabou justificando, né? O placar. Aos 45, o Ganso canta a jogada, a bola é lançada para o Gabriel Teixeira, ele pedala pela esquerda, o garoto pedala pela esquerda, toca no Ganso, o Ganso vê a entrada do Danilo Barcelos, solta para o lateral lá na esquerda, o Danilo Barcelos cruza, o Ganso de cabeça faz um golaço, um belo gol, 3-1 Fluminense. Aí matou o jogo, né, gente? Matou o jogo e o Fluminense começou a deitar e rolar. O Ganso recebe uma bola dentro da área, poderia ter finalizado, ele tenta dar o passe, a defesa do Madureira corta, o Caio Paulista acaba chutando, depois recupera a bola, chuta em cima do goleiro do Madureira, e aos 48 um golaço do Gabriel Teixeira para... merecia, o garoto merecia pela atuação que ele teve. O Ganso para, domina, pensa, solta para o Gabriel Teixeira, o Gabriel Teixeira de perna direita, dá um chute já um pouquinho ali dentro da grande área, a bola vai lá no ângulo do goleiro do Madureira, 4-1 aos 48 do segundo tempo. Um placar que parecia que não ia acontecer 4-1, mas aconteceu conforme as mudanças foram ocorrendo. E isso mostra que o Fluminense, mesmo com o time alternativo, o time principal, o Fluminense está com essa mania, um pouco com exceção do jogo com o River Plate, que eu acho que no primeiro tempo o Fluminense até que jogou bem, mas outras partidas sempre foi a mesma nota. O Fluminense jogando mal o primeiro tempo, muito lento, e no segundo tempo melhorando. Não sei se o Roger dá umas orientações melhores no intervalo, provavelmente, e com as entradas de jogadores mais leves, mais rápidos, e que merece muito mais oportunidade do que alguns que infelizmente não estão rendendo, o Fluminense consegue resolver a sua vida, digamos assim, né? Bom, com esse resultado, o Fluminense vai nas semifinais enfrentará a Portuguesa da Ilha e o Flamengo joga com Volta Redonda. O Fluminense com a vantagem de empate ou resultados iguais, né? Se houver dois empates, passa o Fluminense. Se houver, por exemplo, 1-0 Fluminense e aí a Portuguesa no segundo jogo teria que ganhar de 2-0. Se for, por exemplo, 2-1 a Portuguesa, resultados iguais, mesmo saldo, passa o Fluminense. As datas já estão estipuladas. A equipe tricolor atuará nos dias 2 de maio e dia 9 de maio, são domingos, né? As duas partidas, então 2 de maio, 9 de maio, domingos, as partidas às 4 horas da tarde. A primeira no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa e a segunda partida no Maracanã. O Flamengo jogará no sábado, dias 1º e dia 8, às 9h05 da noite, aquele horário da noite da Record, né? Primeira partida contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, a segunda partida no Maracanã. Bom, essas são as semifinais do Campeonato Carioca. E Vasco e Botafogo? Vasco e Botafogo estarão disputando a Taça Rio, que nesse ano praticamente virou um prêmio de consolação, né? A Taça Rio, pelo regulamento, ela não aponta para quem vai disputar a final do Campeonato Carioca. É só uma disputa entre o quinto e o oitavo colocado.
Então essas duas grandes equipes, Vasco e Botafogo, vão ter que se contentar e disputar o prêmio de consolação, que será a Taça Rio desse ano. Bom, e a Libertadores, Alexandre? Hoje tem Libertadores, hoje à noite tem Libertadores. Fluminense enfrenta o Independente Santa Fé. Uma confusão danada, né? Porque a prefeitura lá de Bogotá deu um decreto no domingo, né? Estipulou um decreto onde que proibindo eventos esportivos na cidade. Se não me engano, até o dia 9 de maio estão proibidos os eventos esportivos em Bogotá. Aí, onde é que vai jogar então? Já não jogaria no El Campín, que está nas mãos da Conmebol por causa da Copa América, ia jogar no Metropolitano de Têtio, também em Bogotá. Então, onde é que vai jogar? O time do Santa Fé procurou várias opções, procurou. Para vocês terem uma ideia, Bogotá tem 2.640 metros altitude, né? Ele tentou botar em cidades que tivesse altitude para ter essa vantagem, né? Contra o Fluminense. Tentou na prefeitura de Tunja, acho que é assim que se fala, Tunja, 2.810 metros. Os caras não aceitaram o jogo lá por conta da pandemia, da Covid, né? Tentou em Pasto, 2.500, também por conta da situação da Covid, não aceitaram o jogo lá. Manizales, 2.150 metros, também não. Acabou o jogo sendo marcado para a cidade de Armênia, cuja altitude é de 1.480 metros. Essas informações todas do portal GE, Globo Esporte, né? 1.480 metros. Segundo os especialistas, os efeitos da altitude só começam a aparecer a partir dos 1.800 metros. Ou seja, o Fluminense, nessa altitude aqui, o Fluminense não terá problemas de dor de cabeça, passar mal, que acontece a partir de 1.800 metros com as altitudes segundo os especialistas. A altitude aqui é de 1.480, então acabou que o Fluminense se deu bem nessa confusão toda, né? A única coisa complicada dessa partida, a partida que será realizada no Estádio Centenário, que é inclusive a seleção pré-olímpica, seleção brasileira pré-olímpica, no pré-olímpico de 2020 atuou nesse estádio, no Estádio Centenário lá na cidade de Armênia, né? Que o Fluminense teve que vai fazer vai fretar um avião lá, segundo o portal do Globo Esporte, chegou a aventar a possibilidade do time de ônibus, só que levaria 6 horas para o Fluminense chegar lá, então o Fluminense já descartou essa hipótese. O Santa Fé chegou a oferecer 3 aviões bimotores. Imagina, a delegação do Fluminense dividida em aviões bimotores para poder chegar lá na cidade de Armênia, porque a cidade fica a 290 quilômetros de Bogotá, então uma distância razoável. O Fluminense descartou também essa possibilidade, o risco que teria andar em avião bimotor de uma companhia que ele nem conhece. No final, o Fluminense acabaram acertando com o Airbus da Avianca, né? Que teria condições de trafegar internamente ali pela Colômbia. E esse Airbus levará o Fluminense até a cidade de Armênia. Uma viagem que vai durar entre mais ou menos 40 minutos, quer dizer, muito melhor do que 6 horas de ônibus, né? E o Fluminense estará saindo de manhã, né? O horário que o Globo Esporte, acho que foi o Globo Esporte que deu o horário, acho que estava na matéria do Globo Esporte, sim. Às 10h30 da manhã de hoje, né? Lá de Bogotá, meio-dia e meia, hora de Brasília, o Fluminense estará embarcando para depois de 40 minutos chegar lá em Armênia e jogar às 9 horas da noite contra o time do Santa Fé. Olha que mão de obra, né? Mas, pelo menos o Fluminense não irá encarar aquelas altitudes chatíssimas, né? Complicadíssimas, que dão dor de cabeça literalmente, né? Esse será o jogo de número 100 do nosso zagueirão Nino. O Fluminense deve entrar, obviamente, com o time principal, o mesmo time que começou contra o River, né? Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio. Iago, Martinelli e Nenê. Na frente, Kaique, Fred e o Luiz Henrique. O Ganso está relacionado com a turma aí, ele que sequer foi relacionado para a partida contra o River Plate.
A atuação dele contra o Madureira ajudou e muito, né? Ele foi lá com a delegação lá para Colômbia. Bobadilla, se puder, já poderá atuar. Ele não pôde, por questão de documentação, ele não atuou na partida contra o River Plate. Agora ele vai poder estar lá à disposição do Roger Machado contra o Independente de Santa Fé. Vamos ver se o Fluminense conquista uma vitória aí, seria importantíssima, ainda mais aproveitando que não vai jogar na altitude, seria importantíssimo. Bom, uma outra notícia importante do All Sport: o Fluminense fez uma mudança no seu departamento comercial, assumiu a vice-presidência do departamento o jornalista publicitário Edilson Silva. Vocês devem conhecê-lo no programa esportivo na parte da tarde, iníciozinho da tarde, ali na Rede Bandeirantes, né? Ele assumiu e muita gente nova entrou no departamento comercial. E qual o principal objetivo dessa reformulação? Conseguir o patrocínio master, né, que a torcida tricolor tanto aguarda e tanto torce que o Fluminense tenha. Segundo a matéria do All Sport, do Caio Bloch, o Fluminense desde 2018, desde que a Vale Express saiu, o Fluminense desde 2018 não tem um patrocínio master, né? Então está mais que na hora, né? Vamos torcer aí para que a nova equipe do departamento comercial finalmente traga para o Fluminense um patrocinador master aí para ajudar as finanças do nosso tricolor. Bom, só uma última informação: esse jogo contra o Independente de Santa Fé, o jogo do Flusão, passará apenas na Conmebol TV, né? Bom, mas você fica de olho aí, vai que muda até lá, né? Mudou aquela vez. Aparentemente só vai ser na Conmebol TV mesmo, aí você teria que assinar a Conmebol TV. Mas vai que até lá abre para Fox Sport ou qualquer outra situação. Um abraço a todos, já tem celular até tocando. Saudações tricolores, até!